Olá, eu sou o professor Marcos e esta é a aula de revisão para a prova de elementos de automação. Vamos começar pela introdução, ou seja, os conceitos básicos da automação. O que é automação? Muitas vezes nós escutamos automação e pensamos logo em linhas de produções totalmente computadorizadas, com robôs e equipamentos que substituem a mão de obra humana. Bom, o conceito é esse. Mas a automação também ela pode envolver conceitos muito simples de qualquer tarefa que possa ser executada de forma repetida, ela pode ser automatizada. Por exemplo, dentro de um escritório, nós podemos ter a criação de tabelas automatizadas em Excel que, a partir da inserção de algum dado, possam fazer cálculos, possam dar nomes ou resultados que deveriam ter sido feitos à mão, mas podem ser automatizados. Então, o conceito de automação industrial é o uso de qualquer dispositivo mecânico ou eletromecânico para controlar máquinas e processos. Ela vai substituir a mão de obra humana em muitas das vezes, né? E ela vai executar as tarefas de forma repetitiva e muito mais rápida do que um ser humano conseguiria. Então, dentro da automação, nós temos que ela vai substituir o trabalho humano, ela vai realizar o trabalho de um operador muito mais rápido do que um operador e sempre com uma padronização, ou seja, você sempre vai ter o mesmo resultado em cada uma das suas amostras, independente do tempo que o seu sistema está funcionando. Pois um sistema automatizado ele vai funcionar a partir de parâmetros já colocados dentro dele, sensores e atuadores que vão executar a tarefa de forma precisa e automatizada. Um exemplo de automação que nós podemos ter é o exemplo da furadeira manual e o operador, né? O operador dessa furadeira, ele vai utilizar os olhos, o tato e a contração de seus braços para avaliar a evolução do furo da madeira. Então ele vai perceber com seus olhos e com seu braço o quanto ele ainda precisa abaixar a furadeira para realizar o furo ou se ele já precisa levantar a furadeira porque o furo já alcançou o tamanho necessário. O conhecimento e a experiência do operador vão permitir que ele calcule a velocidade e a força que ele precisa colocar em seus braços para que a furadeira alcance o furo desejado. Então, o que temos aí? Nós temos que o operador, ele funciona como um sistema automatizado. Ele vai funcionar como um sensor, um atuador e um controlador. Então, como assim? Podemos dizer que o operador de alguma forma sabia ou sentia o processo. Através dos seus anos de trabalho, ele pôde perceber que na chegada de um ponto do furo, ele precisava parar. E seus sentidos funcionavam como sensores que indicavam quanto de pressão ele ainda precisava colocar dentro da furadeira para alcançar o furo desejado e quando ele precisava levantar a furadeira para que o furo tivesse sido pronto. Então nós temos que os sensores vão ser os órgãos do sentido do operador, vão ser os olhos, vai ser o tato, vai ser a força que ele vai utilizar. Os atuadores vão ser os braços e as mãos que vão fazer o controle da descida e da subida da furadeira. E o controlador, o cérebro do operador. O cérebro do operador que vai indicar qual a velocidade que ele precisa descer a furadeira, qual a velocidade que ele precisa subir, qual é a profundidade desse furo, né? E é assim que vai funcionar um sistema automatizado. Você sempre vai ter dentro dele a atuação de sensores, controladores e atuadores. Sensores para medir alguma coisa, os atuadores para controlar, para ativar algo e os controladores que farão a parte cerebral de processamento do que precisa ser feito dentro do circuito. Os conceitos básicos de automação, nós temos que um sistema automatizado, ele pode ser dividido em elementos de comando e atuadores. Os atuadores vão transformar energia em trabalho e os elementos de comando controlam os atuadores. Então, o que os elementos de comando eles vão fazer? Eles vão mandar um sinal
para esse atuador que vai indicar se o motor precisa ser acionado, o quanto ele precisa ser acionado, ou se uma máquina precisa ligar ou desligar, se uma válvula precisa estar aberta ou fechada, e os atuadores vão ser exatamente essas máquinas, vão ser as válvulas, vão ser os pistões, vão ser os motores, tudo que vai transformar alguma energia em trabalho. Entre os dispositivos de controle eletrônico, nós temos os computadores, os controladores lógicos programáveis, no caso CLPs, os controladores específicos de uma máquina. Muitas vezes as máquinas podem vir já com seu controlador embarcado na mesma. Então, a partir desse controlador, você faz toda a programação e o controle do seu equipamento. A automação, ela vai utilizar processos automáticos que vão controlar e comandar os mecanismos para seu próprio funcionamento. Ou seja, vai ser um sistema que faz uso de técnicas computacionais, né, e mecânicas que tem o objetivo de otimizar o tempo, reduzir custos e focar na qualidade do que está sendo produzido. Como eu falei no começo do vídeo, um sistema automatizado, ele tem como objetivo você padronizar um produto, você ter a rapidez da produção dele, o controle de produção, você pode definir dentro do sistema que você precisa produzir 400 peças diária, ele vai produzir 400 peças diária, você vai poder ter a certeza que essas 400 peças sempre terão o mesmo padrão, o mesmo tamanho, a mesma profundidade, a mesma quantia de material gasto dentro dela, ou seja, você vai ter sempre a padronização do seu produto. E você vai ter a velocidade e a segurança de você não ter um operador dentro do seu sistema que possa causar algum problema. Então, os benefícios de um sistema automatizado, como eu falei, são o aumento da produtividade, a redução de custos, a qualidade e segurança. Dentro da segurança, nós podemos colocar também que nós podemos evitar de colocar um operador dentro de ambientes insalubres, dentro de lugares que possam fazer mal a esse operador, ou que não seja possível colocar um humano para fazer aquele trabalho. Agora nós falamos sobre um pouco dos sistemas lineares e não lineares. Os sistemas vão ser todas as entradas e saídas dentro do nosso controle. Então nós temos que os processos físicos, ou seja, temperatura, pressão, pH, velocidade, você tem umidade, todos os processos físicos que são gerados pela natureza serão em grande maioria não lineares. Já os sistemas lineares vão ser sistemas que vão apresentar uma relação de entrada e saída proporcional em toda a faixa de operação. Então, eles vão ser sistemas que sempre terão valores iguais em qualquer parte do gráfico. A partir dessas duas imagens, nós podemos ver a representação de dois sistemas. Na primeira imagem, nós temos aqui uma reta ascendente, né, que vai indicar um sistema linear. E na segunda imagem, nós já temos uma função senoidal que vai indicar um sistema não linear. Possivelmente ele vai estar indicando alguma grandeza física ou algo que está acontecendo dentro do seu sistema que está saindo da natureza. Os sistemas também podem ser estáveis e instáveis. Um sistema estável, ele sempre vai ser limitado a uma entrada e a uma saída, ou seja, ele sempre vai ter uma resposta esperada. Já um sistema instável, ele pode em alguma saída em alguma entrada gerar alguma saída ilimitada, gerando a instabilidade nos sistemas. Vamos pegar, por exemplo, um elevador. Quando nós apertamos o botão do elevador, ele tem todo um processo de cálculo que vai nos indicar quanto de velocidade ele precisa para alcançar o andar necessário e qual o momento exato para a frenagem do mesmo para que você pare na altura exata desse andar. Ou seja, ele é um sistema instável. Se ele fosse um sistema instável, no momento que nós pressionássemos o botão do andar que nós queríamos, o motor possivelmente ativaria na velocidade máxima
e você ficaria andando como uma pedra numa mola. Você ficaria pulando para cima e para baixo indefinidamente, pois o sistema não teria o controle das suas saídas, ele não teria o controle do que está acontecendo no final do sistema, levando a uma resposta que pode beirar o infinito e a destruição do sistema em si. Então, basicamente, nós podemos ter três comportamentos diferentes dentro de um sistema. Nós temos o decrescimento da resposta, que seria um sistema estável, né? Nós teremos, conforme o tempo, uma diminuição da resposta tendendo ao zero, um crescimento da resposta, que levaria a um sistema instável, que nós teríamos o aumento da resposta conforme o tempo, gerando cada vez um número maior de saídas, e um comportamento neutro, que seria a estabilidade final do nosso sistema, onde ele não teria mais nem o decrescimento da resposta, nem o crescimento da resposta. Aqui no primeiro gráfico nós podemos ver o decrescimento de uma resposta, né? Que é onde a saída decai após a aplicação de uma entrada limitada, ou seja, o sistema é estável. Podemos perceber que o sistema ele começa com uma resposta muito alta e logo ele vai se equilibrando para permanecer no zero conforme o tempo. Já no segundo gráfico, nós temos um crescimento na resposta. Então, a resposta vai crescer após uma entrada limitada, ou seja, ele vai cada vez ficando mais e mais instável. Então, toda vez que nós tivermos gráficos crescentes, nós temos um sistema instável, e toda vez que tivermos gráficos decrescentes, nós teremos um sistema estável. Dentro dos sistemas de automação também, nós temos os processos que podem ser feitos em sistemas de malha aberta e malha fechada. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ele agora. Os sistemas de malha aberta são sistemas em que as saídas não são comparadas às entradas, ou seja, são sistemas que nós não temos a realimentação, nós não temos um controle sobre ele. Pegando aqui como um exemplo de um sistema de malha aberta, nós temos o reservatório de água. Nós percebemos que em cima nós temos uma válvula manual, nós temos o reservatório de água, que vai levar essa água a um processo. Para que esse tanque seja completo, um operador precisa subir até essa válvula, abrir ela manualmente e ficar de tempos em tempos voltando a esse reservatório para ver o seu nível. Esse tipo de sistema vai ser um sistema sem controle. Você nunca vai ter uma exatidão no reservatório da água, do quanto ele está cheio no momento, e nem o controle da válvula para você ter a vazão de entrada dentro desse reservatório. Já no sistema de malha fechada, há um fluxo de informação no sentido direto da entrada e da saída, ou seja, você tem a realimentação. Esse sistema de malha fechada, você vai ter o processo de comparação do que está entrando no seu sistema e no que está saindo. Esses dois números serão comparados e irão criar o sinal de erro. Esse sinal de erro que vai indicar ao processador se é necessário ativar ainda as entradas ou desativar as entradas conforme a necessidade. Pegando aqui o exemplo de novo do nosso reservatório de água, se ele fosse de um sistema de malha fechada, ou seja, tendo sensores de nível, controladores e válvulas para o controle de entrada de água e saída, nós poderíamos ter o controle exato do tanto de água que está entrando dentro do nosso reservatório quanto da saída, comparando. Digamos que esse reservatório seja um reservatório de 400 litros e a vazão da nossa entrada seja de 10 litros por segundo. Nós teremos o sensor trabalhando de segundo a segundo para ver o quanto desse reservatório está cheio e comparando. No primeiro segundo, nós teremos 10 litros. No 10º segundo, nós teremos 120 litros. E assim por diante, e ele vai comparando esses valores. Se em 10 segundos nós temos 100 litros de água,
quantos litros de água ainda faltam para encher. Se o tanque é de 400 litros, nós teremos a comparação desses valores. 400 menos 100, ainda teremos o valor de 300, que seria o valor de erro, ou seja, o tanto de água que ainda falta para encher dentro do nosso sistema. Para isso, nós temos os controladores digitais. Os controladores digitais são mais versáteis que os controles analógicos. Eles são programáveis, eles são pequenos, são baratos, então eles podem acomodar as mudanças no projeto sem qualquer tipo de modificação de hardware. Já um controlador analógico, você precisa trocar para cada tipo de uso. Um controlador digital, você pode programar ele para fazer um uso hoje e um outro amanhã, caso necessário. Então, os componentes digitais, eles são geralmente os transdutores, os encoders, e eles serão mais confiáveis do que os seus equivalentes analógicos. Algumas das vantagens do controle digital, a gente pode citar maior flexibilidade na programação, ou seja, o mesmo controlador ele pode ser usado para diferentes tipos de processo, um menor custo de implementação e de compra, já que os controladores digitais são de fácil manufatura e são extremamente menores e mais baratos do que um controlador analógico. Eles são mais compactos, mais leves por usarem microchips e processadores muito pequenos, você tem uma diminuição muito grande no seu tamanho. Sendo assim, eles não ocupam muito espaço dentro da sua empresa. Eles vão sofrer menos efeito devido a ruídos e distúrbios. Como eles são controladores digitais, eles terão amplificadores de sinais, filtros de sinais, que farão todo o controle de tudo que está entrando ou saindo dele, evitando assim erros por ruídos, por distúrbios, por vibrações dentro dos nossos sistemas. Por serem controladores digitais também, nós teremos maior confiabilidade neles, pois eles trabalham com nossa programação, ou seja, trabalharão com valores que nós conhecemos. E como eles trabalham com uma tensão e com uma corrente muito pequena, nós temos uma sensibilidade melhorada, nós temos controle de casas decimais muito baixas, caso necessário. Aqui nós temos uma exemplificação de um sistema, né? No caso, um microfone. O que o microfone ele faz? Você vai ter a entrada da voz, que é um sinal analógico. Esse sinal analógico vai ser recebido pelo microfone, que é o nosso sensor, vai passar por um transdutor, que vai transformar essa vibração em uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ser convertida num sinal digital pelo conversor analógico digital, assim sendo processado pelo nosso controlador, né, ou sistema digital, que vai, na hora da saída, transformar esse sinal digital novamente num sinal analógico através do conversor digital analógico para ser compreendido na nossa caixa acústica. No caso, o microfone e o sistema digital vão fazer com que o volume da voz seja aumentado. Os sinais analógicos e o digital, eles serão todos os sinais que vão estar dentro do nosso sistema. Desde a entrada quanto à saída do nosso sistema, a gente tem o fluxo de informação, ou os sinais. As informações vão constituir de sinais de entradas que assumem diferentes características dentro do próprio sistema. Como eu falei no exemplo do microfone, o microfone vai transformar a vibração, que é um sinal de vibração, num sinal elétrico analógico. Esse sinal elétrico vai ser convertido depois para um sinal digital, que vai ser processado e depois vão transformar nos elementos de trabalho conforme necessário. A entrada de sinais ela pode ser dada através de interruptores de fim de curso, emissores e receptores de sinais sem contato, como por exemplo o infravermelho, o ultrassônico, os sensores de luzes, as barreiras fotoelétricas, os próprios botões ou pedais manuais, ou um programa de computador que no caso vai fornecer os valores de referência. Nós temos muito uso disso dentro das CNCs automatizadas, onde nós inserimos parâmetros iniciais
e o computador apenas faz a leitura dos mesmos, desses sinais, para interpretação e para fazer o desenho da peça que nós precisamos. O processamento dos sinais se dá em válvulas pneumáticas, em módulos eletrônicos, em microprocessadores, em CLPs, em computadores, todo tipo de equipamento microprocessado ou controlado por algum tipo de controlador lógico. A conversão de sinais é muito importante, pois você sempre vai ter a conversão de um sinal analógico de entrada para um sinal digital para ser processado pelo nosso microcontrolador. Os controladores digitais, eles só entendem a linguagem digital. Então, o sinal analógico ele tem que ser sempre convertido na sua entrada para um sinal digital, para que ele possa ser processado dentro do computador e transformado novamente num sinal analógico para interpretação dentro dos nossos atuadores. Essa conversão de sinal é feita pelos elementos amplificadores, pelas placas analógica e digital ou digital analógica, que são os conversores digitais, as válvulas pneumáticas, hidráulicas e eletromagnéticas. Todas essas placas, esses elementos, eles vão transformar esse tipo de energia física, ou seja, vibração, pressão, pH, todo esse tipo de medida numa corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ser analisada, vai ser convertida num sinal digital e depois de processada vai novamente ser transformada de um sinal digital para um sinal analógico para o entendimento de novo nos nossos atuadores que vão dar o sinal necessário para as máquinas operarem. Alguns elementos de conversão de sinais são os amplificadores, são os intensificadores que vão aumentar o nível desse sinal. Muitas vezes nós temos sinais tão baixos que não são possíveis de ser calculados. Esses intensificadores aumentam o nível desse sinal para que eles possam ser computados dentro da máquina e possam gerar os resultados que esperamos. Podemos ver isso nos equipamentos hospitalares que medem os batimentos cardíacos, pressão sanguínea, são todos esses equipamentos que têm uma sensibilidade muito alta e que vem um sinal muito pequeno e o transformam num sinal calculável, mensurável no caso, dentro do processador. Nós temos as válvulas eletromagnéticas, pneumáticas, hidráulicas, os contadores de acionamento pneumático ou hidráulico e os transdutores em geral. Então, como podemos perceber, os elementos de conversão de sinais vão ser sempre elementos elétricos ou que usam algum tipo de energia elétrica para gerar um sinal. Já na saída, nós temos os elementos que vão ser utilizados para trabalho, né? Ou no caso, os atuadores, que vão atuar para alguma coisa. Dentro dele nós temos as válvulas e cilindros hidráulicos e pneumáticos, contadores de potência, como vimos no começo da aula, os transistores de potência, que vão gerar a carga necessária para o acionamento de um motor, de uma máquina, de um equipamento de maior tensão. Dentro do nosso sistema, nós temos os sensores e atuadores. Eles vão ser elementos que transformam diferentes tipos de energia. O atuador vai ser todo o dispositivo que vai traduzir a energia elétrica em outro tipo de energia, sendo responsável pela possibilidade do funcionamento do sistema. Então, o que o atuador vai fazer? O atuador vai estar sempre no final do nosso sistema e ele vai receber uma energia elétrica vindo do processador ou do microcontrolador que vai comandar ele a fazer algo, acionar o motor, ativar um pistão, abrir uma válvula e outras mais. Os sensores vão ser os equipamentos que vão captar todo tipo de grandeza física mensurável e transformá-la em energia elétrica para o controle dentro do nosso sistema. Então você vai ter muito sensor na entrada, no meio do processo e no final do processo para indicar diversos tipos de grandezas que estão sendo medidas: velocidade, pressão, temperatura, volume, peso, densidade,
cores, iluminação, todo esse tipo de medida ela é computada dentro do sensor e transformada em energia elétrica. Os atuadores, nós temos eles como elementos de comando, né? E dentro desses elementos de comando, nós temos os atuadores com acionamento linear, que são os cilindros pneumáticos hidráulicos, e os motores lineares. São motores e cilindros que vão fazer somente um movimento linear, eles vão mexer para frente ou para trás. Já os atuadores de acionamento rotativos vão ser os motores, vão ser atuadores que vão ter um movimento angular, ou seja, vão ser os motores pneumáticos, hidráulicos e elétricos, e vão fazer um movimento giratório. Os transdutores vão estar presentes dentro dos sensores. O que é um transdutor? O transdutor vai receber o sinal dentro do sensor e vai transformá-lo em energia elétrica. Temos aqui com um exemplo do transdutor de pressão, que vai converter a pressão em um sinal elétrico proporcional à pressão. Dentro de um sensor de pressão, nós temos o transdutor dele que parece um balão. Quanto mais pressão nós temos, esse balão vai enchendo mais, e quanto mais cheio, mais tensão ele vai produzir. E quanto mais tensão ele mandar para o microcontrolador vai entender que a pressão está mais alta. Ou seja, o transdutor ele vai fazer toda a parte de transmissão do sinal para dentro do nosso conversor, que vai conversar depois com o microcontrolador. Ela vai ser a parte sensitiva do sensor, ela vai sentir todo tipo da grandeza que você está medindo e transformar ela num sinal elétrico adequado. No transdutor de pressão, nós temos o diafragma, que recebe a pressão exercida, e dentro do termorresistor, nós temos um fio que é composto de duas ligas metálicas, que conforme você o aquece ou o esfria, ele vai se contraindo ou se esticando. Conforme ele se estica ou se contrai, você vai ter o aumento ou a diminuição da tensão elétrica colocada dentro dele, ou sendo assim, você tem a sua medida de temperatura. E assim chegamos ao final da aula. Espero que todos tenham gostado. Boa sorte a todos na prova e até mais.